Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme, episódio número 24, episódio que encerra, né? Um ano de publicações do Clube do Filme. Viva o nosso podcast fechando essa primeira temporada, este primeiro ciclo. Aê! Cheguei em Olha, já Parabéns tem... pra nós. Neste episódio, sou eu, Michel Martins, e ela que já fez aí a sua introdução forçada, né, Gabriele Welter? Não posso nem comemorar à vontade um ano do Clube do Filme, que a minha garganta me passa a perna. Aqui estou, um ano depois. Episódio número 24, no qual nós iremos falar sobre História de um Casamento. A História de um Casamento? História de um Casamento? Não sei mais nem o título do filme que a gente assistiu. História, né? História de um Casamento, que a gente vai debater a partir de agora, nesse episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. Atenção, este episódio contém spoilers, então se não assistiu, fica a dica. História de um Casamento, filme de 2019, filme da Netflix, né? Senhora Netflix produziu este filme, tem na Netflix, então apenas, né? Apenas na Netflix, é exclusivo deles. É um romance, drama de 2 horas e 16 minutos, dirigido por Noah Baumbach. E quem traz a sinopse agora é Gabriele Welter, que fez a indicação no nosso último episódio. Vamos para a sinopse do nosso patrocinador não monetizado Adoro Cinema. A Nicole, interpretada por Scarlett Johansson, e o seu marido Charlie, interpretado pelo cara que Michel Martins adora, o Adam Driver, estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Os dois concordam em não contratar advogados para tratar do divórcio. Mas a Nicole muda de ideia após receber a indicação de Nora Fanshawe, interpretada pela premiada Laura Dern, especialista no assunto. Surpreso com a decisão da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles, o pequeno Henry, interpretado por... Ixi, Michel. Não é um nome tão difícil, vai. Adzai Robertson. Desculpe, o ator que me perdoe, faltou vocabulary aqui, faltou vocabulário do nome dos atores. Mas História de um Casamento é um filme que foi indicado para muitos prêmios, ganhou alguns, não tantos assim, afinal disputou com a alta elite aí do cinema, com outros filmes muito bons no ano de 2020, especialmente no Oscar, né? Mas que com certeza essa produção na Netflix merecia ter um lugar por aqui. Pois é, ano de 2020 no Oscar, ano de 2019, né? Mas o Oscar 2020 foi um Oscar disputadíssimo, né? Inclusive, já teve filme de 2019 que esteve no Oscar, que foi indicação minha, inclusive, 1917 estava nesse Oscar também, né? Exato. E esse filme, com certeza, se fosse em algum ano um pouco mais fraco, ele estaria favoritíssimo a ganhar o Oscar de melhor filme, né? Tem ainda aqueles problemas por ser um filme da Netflix, ainda mais aí em 2018 ou 2019, que estava fervilhando, né? Aquela discussão dos filmes de streaming participarem do Oscar, os filmes de streaming sempre mal vistos no Oscar, né? Aquela chazinha tava passando isso daí, daqui a pouco se torna normal, ainda mais com a chegada aí de Disney Plus, do HBO, né? Não é mais apenas a Netflix e a Amazon como grandes streamings, mas um ótimo filme com certeza, né? Vamos começar falando já sobre, eu acho que a direção e o roteiro do Noah Baumbach, né? Ele fez parte dessas duas partes importantes, né? Tanto o roteiro quanto a direção foi o Noah Baumbach o responsável. Quais são as suas percepções, Gabriele Welter? E até falando já do diretor, né? Muita gente falou, é um filme autobiográfico, né? Porque ele passou por uma separação, porque ele também é casado com uma atriz, ou era casado, não sei qual é o estado civil dele agora, né? Porque muda tanto, né? Como História de um Casamento prova.
Mas ele falou que não, existem itens, né? Existem algumas similaridades, mas que não é um filme autobiográfico, né? Ele é baseado em fatos reais de relacionamentos como um todo. Eu gostei da direção, gostei do roteiro, acho que a gente pode falar junto, né, em relação a, já que é tudo o mesmo responsável, mas ele começa já de um jeito muito... Eu adoro o jeito que o filme começa, assim, que é com a declaração de amor, né? O fio condutor, assim, desse início é uma carta que o Charlie escreve para Nicole Barber. Oh. Voltando. O fio condutor é uma carta que o Charlie escreve para Nicole e a carta que a Nicole escreve para o Charlie, que faz parte da conciliação. Conciliação não, existe um termo específico, mas é para eles fazerem essa separação amigável e sem advogados. Tem um mediador aí da separação. Parece mais que eles estão num consultório de terapia de casal, né, fazendo essas declarações. Mas a gente vê, e isso que é muito bacana do filme, que, claro, os problemas vão aparecendo depois, mas existe esse reconhecimento da importância e do carinho de um para com o outro, né, das características. E a gente percebe já o quanto ela é uma personalidade muito forte no casamento, né? Isso fica muito claro pela declaração dele, o quanto ele é dependente dela, até para cortar o cabelo, enfim. É um filme que ele tem uma direção tranquila, né? Até pelo gênero e o formato do filme, não é um filme frenético. Ele é mais lento, e isso combina muito bem com a forma com que a narrativa é construída. Ele não tem muitos planos abertos, né? Ele é mais focado nos personagens mesmo, e ele começa a construir essa linha. Essa carta é lida, mas não aparece que é uma carta, né? Porque vão aparecendo as cenas de tudo aquilo que é contado. Então, o filme já começa com uma retrospectiva sobre o casamento. E aí depois parte-se do presente em diante, assim, do que eles estão construindo e vão desenrolando. Eu gosto muito desse início, né, do filme. Ele tem uma quebra de expectativa. Eu fui assistir esse filme, né, minha experiência, a primeira vez. Eu não tinha ideia do que era o filme. Eu não tinha ideia do que se tratava. Eu não li sinopse, eu não vi trailer. Eu sabia só apenas que era um filme com Scarlett Johansson e Adam Driver, um filme que estava no Oscar em diversas categorias. Essas eram as minhas informações. E como o nome diz, a história de um casamento, e ele começa, né, com essas declarações e falando o que a pessoa acha de bom em um, o que acha de bom em outro, e vai falando. Quando eu vi que, na verdade, a situação deles não estava boa, como as cartas estavam mostrando, que isso foi no início, foi uma quebra de expectativa para mim, um choque, que é o que a direção quer passar, né, e o roteiro. Ele tem essa montagem que é muito interessante de iniciar falando como que era, né, mas sem você saber como que era, achando como que é, e daí você vê que, na verdade, não tá nada bem. Pelo contrário, né? Tá tudo mal no relacionamento deles e vai se desenrolando a história a partir daí. Eu acho interessantíssimo esse começo aí. Exatamente. Pegadinha do malandro. Mas, e de certa forma, por esse começo, ele não gera também uma sensação e uma torcida para que o quadro se reverta em algum momento? Porque você consegue perceber que, pelo menos até antes da entrada dos advogados, existe um amor, existe um carinho, existe, quem sabe, até uma esperança. O Adam, claro, ele tá, né, que é o Charlie, vamos falar do nome do personagem. O Charlie tá na esperança de que talvez ela mude de ideia, que ela volte para Nova York, porque ela resolve se mudar para Los Angeles, porque surge um papel novo, né? Lembrando que os dois são atores, né? Mas ela fez um filme ainda adolescente, ficou meio marcada por isso, e
partiu para o teatro, mais para apoiar o sonho dele, e ela vinha estruturando, assim, o sonho dele, que ele era diretor, e ela se tornou protagonista de uma peça dele que finalmente ia para Broadway, então era um momento de auge dele, mas ela estava se sentindo apagada, e nesse meio tempo ela tem uma oportunidade de se reencontrar como uma atriz, e não só como a esposa dele, a atriz que é a esposa do diretor, né? E aí começa a aprofundar os conflitos, né? Eles têm uma dificuldade de lidar com talvez com as individualidades. Ela se sente muito dependente, não sei, submissa não é a palavra, mas muito ligada a ele, e ele não percebe. E aí depois, né, já rolando spoiler por aqui, tem toda a história da traição, né, de um relacionamento que já vinha desgastado e que acabou abrindo brecha para não sei o quê. Mas fica por essa declaração tão bonita, tão sutilmente bem construída, de coisas lindas que eles falam um do outro, do bom humor, do quanto era dedicado aos filhos, dos talentos, das coisas sutis que fizeram com que um se apaixonasse pelo outro. E no começo, a gente tem a impressão mesmo que ele ainda tem uma esperança de que ela retorne, né? Que ela desista dessa empreitada maluca aí que ela tá fazendo na cabeça dele, né? Claro. Mas quando a gente começa a ver o lado dela, isso é também muito interessante durante o filme, né? Que o diretor ele vai jogando, e o roteiro vai jogando os dois pontos de vistas não simultaneamente, né? O que eu quero dizer com isso é que não mostra o que aconteceu ao mesmo tempo, porque o filme ele tem uma passagem de tempo muito acelerada, né? Ele vai pegando os recortes dessa história e o tempo vai passando. São meses que se passam durante toda essa história, né? E como ele tem um corte que não fica falando tantos meses depois, a gente vai subentendendo em diálogos que o tempo passou alguns meses, passou algum tempo, e ele vai então jogando de um lado pro outro pra gente ver como os dois personagens estão lidando com isso e como que os dois personagens estão sofrendo de suas maneiras, né? Então quando vem pro lado da personagem da Nicole, a gente vê que ela não tem esperanças que ele volte, né? Ela tá, como foi ela que iniciou esse processo de separação, ela tá querendo viver o que ela sempre quis, perto da família, seguindo como atriz em televisão, em cinema, mas a parte dele ainda no início do filme, ele tem aquela, não, daqui a pouco ela desiste e volta, então vai... No início, como você falou, que há ainda aquela esperança, do lado dele sim, dela a gente vai vendo que não, né, que ela não como ele se conhece bem, ela já sabe que ele é cabeça dura e não vai querer voltar atrás, né? Ela estava muito certa da decisão, até porque foi ela que resolveu dar um basta na situação, antes mesmo de comprovar lá a infidelidade dele. Ela já tinha percebido e já tinha notado que, assim, não tinha volta, não tinha como continuar, pelo menos não naquele momento, não daquele jeito. E mesmo assim, mostra o quanto ela sofre com essa decisão. Porque não é fácil tomar uma decisão de você pôr fim a um relacionamento que teve tanta coisa boa, de alguém que ela tem um carinho ainda, de alguém que ela tem um filho, né? E essa relação, né? Especialmente você vê como tá tudo muito ligado ao filho e, às vezes, a forma de um educar que o outro acha que não é muito ok, e como tudo gira muito em torno de ele querer, como é que ele vai ser um pai presente se ela tá em Los Angeles com o filho, então ele quer que ela volte para Nova York, e ela não quer voltar, ela quer ficar perto da família. E ao mesmo tempo eu gosto muito do roteiro e da forma com que o filme é construído, porque ele não toma um lado, né? Ele mostra tanto o sofrimento dos dois, quanto também o que a gente julgaria como os defeitos dos dois, né? De uma mãe que parece que está sempre dando presente para o filho fazer... se ele vai no banheiro, ela dá uma recompensa, né?
qualquer coisa que ele faz, ela promete um presentinho. Chega um momento que parece que vai rolar quase que uma alienação parental aí, porque meio que um quer manipular o filho. Ele tem na briga, tem uma briga que é a briga que ele dá um murro na parede, assim, né? Que ele quebra a parede. Os dois falam coisas horríveis um pro outro, assim, mas que, de certa forma, precisavam ser ditas, né? Porque talvez vinham engolindo há muito tempo e por isso que chegou onde chegou, né? Não conseguiram entrar no consenso antes. Então, para mim, é um filme, um roteiro que humaniza mesmo, assim, os personagens, sem tomar partido de um ou de outro, sem ter a mocinha e o vilão, ou a vilã e o mocinho. Eu acho que um ponto muito forte desse roteiro, além dessa isenção, né? Na verdade, ele vai mostrando o processo desses dois personagens enfrentando uma separação, né? Uma coisa que é muito interessante dentro deste processo, dentro deste roteiro, que eu acho que na verdade é o que pega quem assiste. Eu falei no episódio passado que esse é um filme que me entristece, porque ele é um filme que bate de uma forma em mim, eu fiquei péssimo quando eu terminei de assistir de novo esse filme. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu recebi uma mensagem no meu celular no momento que Michel Martins terminou de assistir o filme, dizendo: muito obrigado, vou ficar mal o resto da semana por sua causa. E fiquei, olha o tipo inclusive, de ameaça que eu enfrento nesse programa. Não. Denúncia no Clube do Filme. Pode colocar uma vinheta de denúncia aí, Michel Martins. Não foi uma ameaça, foi só um desabafo no momento. Chantagem emocional. Enfim. Depois dessa, vamos lançar um filme também. História de um podcast. A questão do roteiro, por que ele pega, né? Eu fiquei me questionando daí a semana quando eu assisti, por que ele é um filme que, claro, cada pessoa ela vai ter a sua experiência com o filme de acordo com as experiências que ela já teve em sua vida, né? Para algumas pessoas pode ser um drama ok, para outras pessoas pode bater muito forte aí as emoções. Eis o Mas papel por quê? da arte, né? Mas por que eu acho que o roteiro ele acerta em não virar um drama qualquer? Muitas vezes quando a gente assiste um filme, a gente vê uma história fictícia, né? A maioria das vezes, né? Mas o que eu digo com fictícias é que a gente tá assistindo um filme que tem dinossauros. Né? Você, né? Porque eu gosto de filme mais real. Olha que agora é uma ameaça, não me provoque, senão eu vou indicar um filme com dinossauros. De Steven Spielberg. Ou você tá assistindo. Você tá assistindo um filme que tem os heróis, você tá assistindo um filme que tem. Sei lá, entendeu o ponto, né? Esse filme ele traz algo comum. Algo que tá aí, que aconteceu com muitas pessoas que talvez assistiram o filme. Algo que aconteceu, não digo que a pessoa se separou, mas às vezes os pais se separaram, às vezes um conhecido se separou. Então ele traz algo que é muito íntimo de várias pessoas de uma forma muito realista nesse filme. Não é nada muito absurdo, não é nada muito fictício. Então é tudo muito crível e isso daí vai galgando uma experiência muito forte em quem está assistindo, né? Para captar essas emoções, ele se torna muito, muito certeiro e acaba pesando bastante. Você começa a perceber que não é tão difícil um casal se separar, né? Que acho que o mais difícil, o mais desafiador, às vezes, é o casal permanecer junto. Ou entender o momento que não é mais saudável permanecer junto. Então, ele discute a relação de casal de uma forma muito profunda, né? Porque não é o lugar do um casamento só péssimo, só ruim, que não tem nada de positivo para minha vida. Não, ele começa reconhecendo um monte de coisa legal. E aí depois passa o restante do filme. É um filme longo, né? Tem aí 2 horas de duração, um pouco mais de 2 horas, 126 minutos, se não me falha a memória. Ele nos
sei lá, 5, 10 primeiros minutos de filme, ele enche a bola e fala, nossa, tá linda, né? E aí tem a quebra e passa o resto do filme, quase que o resto do filme, mostrando a parte trash, assim, a parte difícil, a parte hard, a parte difícil, dureza. E aí a entrada dos advogados é a que põe, assim, se tinha uma velhinha acesa, uma chama pequena, meter advogado no meio da história, você vê que aí é que o caldo entorna. É aí que o bicho pega, aí que pega fogo, e aí que tudo vira do avesso. E o roteiro cresce de novo nessas partes, né? Me lembrou muito o filme da Amélie Poulain, da forma que tudo nesse filme acontece enquanto as pessoas estão fazendo outras coisas, que é como a gente faz na vida real, né? Quantas vezes, por exemplo, eu vou estender roupa e eu coloco um podcast pra eu ouvir enquanto eu tô comendo alguma coisa, daí eu vou estender a roupa, e aí eles vão colocando esses diálogos entre os personagens enquanto eles estão fazendo outras coisas, e o cara sai, o próprio diálogo aí de introdução, quando tem a advogada Nora Faunshaw, né, que a Nicole Barber está lá, e daí, enquanto ela vai falando como que era o relacionamento com o Charlie, ela já sai, ela vai no banheiro, ela vai assar o nariz, enquanto tá trazendo uma bolachinha, enquanto a outra tá tirando os sapatos pra sentar do lado, daí pega a bolacha, alcança não sei o que lá, pega um chá, e vai construindo um diálogo que é natural, que normalmente a gente faz isso. A gente tá conversando com alguém, vai pegando alguma coisa, oferece ali, pega lá, e traz uma naturalidade pra cena que é muito boa. E todas as cenas deste filme, elas vão acontecendo dessa forma, o que é muito bacana de se observar quando a gente tá assistindo. Muito bem observado, Michel. E realmente, isso dá um aspecto também, e cria essa relação quase que mais humana, no sentido assim, de amiga. Tudo que Nossa senhora, depois vou botar a culpa no Covid, hein? Já tava tossindo aí no início do episódio, né? Não, mas faz tempo que eu peguei Covid. O Covid não é de agora, né? Não é de agora. Mas tudo que a Nicole estava precisando naquele momento era de uma amiga, mais do que uma advogada. E essa amiga não aparece, né? Ela não tem uma amiga com quem ela possa contar. Porque nem ele, né? Ele também não fica todo meio perdido. Você percebe que tem um vácuo ali. E a mãe, quando ela busca apoio com a mãe estava mais do lado do Charlie do que, né? Porque você vê que era uma casa carente de homem, né? Não, era um matriarcado lá. E aí quando ela chega na advogada, e a advogada trata ela com essa informalidade, não é tipo eu do lado de cada mesa e você do lado de lá, embora seja uma advogada carésima, né? Você vê que o custo não é baixo, mas ela tira o sapato, senta no sofá, né, em cima do pé, vai comendo a bolachinha, vai acolhendo, criando esse ambiente de amizade, de não, eu estou aqui por você, eu já passei por isso, eu sei como é que é. E ela até no primeiro momento diz assim, que ela não tinha a intenção de pegar advogado, mas enfim, que ela não queria uma coisa que fosse muito agressiva. Mas você vê que a Nora vai muito além do que ela não é boazinha ou ingênua, ela vai investigar, ela hackeia o e-mail do cara, entra no e-mail, não lembro, no celular, sei lá, pra descobrir, enfim, a traição. E aí que uma chave vira. E aí que vira a guerra, literalmente a guerra. Enquanto o Charlie tá perdido entre o advogado, que é o super caro Bambambam e que quer destruir com a Nicole, mas ele não quer, né? Ele fala, não, a gente combinou que não ia ser assim, não era nem pra ter advogado. Depois contrata outro lá que não dá nada certo, que o cara não traz o resultado que ele espera, e ele volta pro primeiro, e aí você vê briga de cachorro grande, assim, entre os advogados. Você vê que os advogados estão tentando resolver uma coisa que os dois não conseguiram resolver sozinhos.
E outro ponto brilhante pra mim do roteiro e a forma que é encaixado na história é a parte também que os advogados eles estão nos seus debates, né? As partes que tem os advogados é muito interessante porque ele cria um clima de tensão sempre, né? Acho que tem 2 cenas que eu me lembro bem, que é a primeira cena que tá a Nora Falchon contra o Bert Spitz. Eles estão tentando fazer aquele acordo fora, né, do fórum, fora da corte. Uhum. E depois também com a Nora contra o Jay, né, que é o advogado lá, que é os 2 cachorrão lá, né, do pedaço. Nessas 2 cenas eu lembro que vai se criando um clima de tensão nas cenas, porque são momentos importantes, né, tanto para Nicole quanto para o Charlie, né, são momentos assim de... É aqui. A gente tem que decidir aqui e depois é a corte. Então tá aquele clima de tensão. Você vê na expressão aí, tanto do Adam Driver quanto da Scarlett Johansson, que eles estão tensos na cena, né? Na interpretação. Eles estão ali, tensão. De repente, do nada, os advogados eles param aquela discussão para falar sobre alguma coisa trivial. Né? Nessa primeira cena que eu comentei, que é a Nora contra o Bert Spitz, eles vão discutir sobre o que eles vão almoçar naquele dia. E daí, os advogados e toda a equipe dos advogados, eles ficam todos descontraídos, conversando bem intimamente, bem cordialmente, né? Como que eu posso dizer? É bem informal, né? Ai, é maravilhoso o lanche daqui, vamos pegar, você quer o quê? Você quer o quê? Enquanto os personagens, né, que é o Charlie e a Nicole, eles não saíram daquela tensão, porque é um momento tenso pra eles, mas os advogados, eles estão no dia a dia. É o trabalho deles, então... Eles não têm sentimentos envolvidos. Isso, e é interessante, né? É muito interessante como é posto isso daí, porque eles estão lá, eles param, daí eles meio falam algo trivial, depois volta. Eles começam a discutir sério de novo, é até engraçado. E daí e o personagem do Charlie e da Nicole fica meio... é tenso, não é tenso, eles estão de boa, agora já é tenso de novo. É muito bem construído essas cenas. E a gente fica com raiva até dos advogados, né? Pelo menos, bom, eu falo da minha posição. Você fala assim, meu, que merda, né? E os caras não têm noção, né? Porque o problema desse filme... Eu disse que não tinha vilão e não tinha mocinho, pois tem, né? A sensação que fica é que os advogados é que são os vilões. E aí você vê, né? Fica muito claro que os dois gastam o dinheiro que não tem pra fazer a separação, porque não conseguiram resolver sozinhos, né? Não conseguiram entrar em um consenso os dois, não conseguiram separar as suas dores ou, enfim, colocar tudo na mesa, ter essa conversa mais franca e aberta. E eu não tô dizendo que é fácil, não tô julgando aqui dizendo assim, é fácil ou com certeza é possível. Que é possível, mas aí você quando entra os advogados, você fala, nossa, tipo, é muito assim que funciona. É muito real. É muito real. Pois é, e a gente babou aqui o ovo do roteiro do filme. Eu acho que o roteiro do filme ele é sensacional. O roteiro ele é muito bem construído. Ele traz um toque pessoal, ele traz um toque intimista, ele se mostra de forma sagaz em diversos momentos. São diálogos, né? Às vezes monólogos, diálogos entre personagens que tem um poder, tem uma potência, é tudo muito bem encaixado, mas esse filme ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original, mas não ganhou. Né? Não ganhou porque o Parasita estava lá, né? O Parasita do Bong Joon-ho estava lá e pra tu ver como... Prêmios. Mas pra tu ver como o Oscar de 2020 ele foi poderoso, né? Olha o roteiro do filme História de um Casamento e ele não ganhou o Oscar. E é isso, né? O roteiro ele é fortíssimo, ele faz o filme andar de uma forma genial, e é isso. Vamos falar dos atores agora, o que se destacou pra você, já puxando o gancho da Nora Shaw, agora já... Nora Fanshaw. Gente, eu vou começar a anotar. Eu faço as anotações. Pior que eu faço anotações, mas aí quando chega na hora eu começo a falar e eu me perco nas anotações, e aí eu prefiro falar de coração mesmo. Mas, enfim, ela foi a única que ganhou o Oscar, né? Como atriz coadjuvante, de melhor atriz coadjuvante. Porque os demais, todas as indicações, infelizmente, não renderam Oscar, pelo menos
pela minha lembrança de pesquisa aqui. Sim, o filme do História de um Casamento, ele foi indicado a melhor filme, a melhor ator, a melhor atriz coadjuvante, né, pra Laura Dern, pra melhor roteiro original e pra melhor trilha sonora original. Acabou vencendo apenas a atriz coadjuvante. Repetindo, né, ano de 2020, o Oscar de 2020, complicadíssimo, né, melhor ator, o Adam Driver, ele manda muito bem no filme. Eu gosto muito do Adam Driver. Ele é um feio bonito, né? Eu ia impressionante. Dizer, você não vai falar o teu apelido aí? Ele é um feio bonito. Entre os feios, ele é o mais bonito de Hollywood. Confessa que tu é apaixonado por ele, Michel. Eu gosto muito do Adam Driver. Eu acho ele um baita ator. E esse filme, ele me conquistou mais ainda, né? Scarlett Johansson, talvez seja um dos melhores papéis que ela fez já na sua carreira, por enquanto até então, né? E olha que curiosidade também interessante. Ela estava concorrendo nesse Oscar de 2020 em 2 categorias, né? Melhor atriz e melhor atriz coadjuvante pelo filme Jojo Rabbit. Então ela estava concorrendo contra a Laura Dern também, né? Claro que por outro filme. E a Laura Dern levou, né? Melhor atriz coadjuvante. E era 2. Mas é um feito. Eu digo. Não, achei engraçado, mas é um feito muito grande, né? Da Scarlett Johansson ser indicada por 2 filmes, né? É algo que é difícil de acontecer. Ritmo de trabalho alucinante também no pré-pandemia, né? Acho que ela tava sentindo que viria uma pandemia por aí e falou: agora eu vou me dedicar aos filmes, e se dedicou e foi indicada em 2 ainda. E as atuações da Laura Dern, ela dispensa comentários, a gente já estava falando aqui sobre ela, né? Ela ganhou o Oscar merecido, ela coloca expressões que você vê uma dissimulação, né? Como advogada, ela tá toda fazendo uma atuação toda meiga, e de repente ela muda a feição já quando ela precisa engrossar o caldo ali, ser mais rude, ser mais firme. Ela tem um tom debochado nos momentos certos. E os outros atores também, que eu acho que mandam muito bem. O Ray Liotta, ele tem um tom canastrão, né, que é o advogado que o Charlie ele pega depois. Ele ia pegar ele e não gostou. E a dupla, acho que dos advogados do Charlie também merecem aí o destaque, né, que é o Ray Liotta, que faz o Jay Marotta, e o Alan Alda, que faz o Bert Spitz, né, todo calmo, todo... Já perdeu, né? Ele já perdeu antes de chegar na discussão. Ele nem corre muito. Ele já, na largada, já fala: não vou gastar energia aqui não, filho. Parece que o Noah Baumbach, ele conseguiu tirar o máximo desses atores pra fazer esse filme, né? Ele conduziu muito bem e pediu muito bem. Não sei se foi os atores que compraram mesmo a ideia do filme e falaram: não, vamos caprichar, porque acontece às vezes do ator fazer por fazer o filme, né? Se apaixonar pela ideia do filme, né? Mas também, né, os toques do diretor sempre são muito importantes para extrair porque às vezes o ator ele tá empenhado no filme, ele faz a cena de todo o coração achando que é o melhor possível, mas o diretor ele fala: eu quero mais disso, mais daquilo. Eu quero um pouco mais triste aqui, eu quero um pouco mais... O diretor ele vai direcionando, né? Olha que dualidade, né, da frase. Mas ele direciona os atores pra como ele quer que saia mesmo. Então, acho que o conjunto dos atores terem comprado mesmo esse projeto e do Noah Baumbach ter direcionado da forma que foi, deu um resultado aqui que é impressionante pra esse filme. Concordo, né? E eu vou ressaltar aqui as atuações incríveis, né? Já que você pagou bastante pau pro Adam Driver, eu vou pagar pau pra Scarlett Johansson. Assim, não que ela seja assim do meu leque de atrizes favoritas, mas nesse filme especificamente, assim, os dois, né? O entrosamento dos dois tá incrível mesmo. Eu sei, eles são os protagonistas, eles ganham esse destaque, obviamente, mas a realidade que eles colocam nos personagens, né? A vida e a interpretação e o tanto de saliva e sangue que sai
nesse filme quando eles gritam um com o outro, ou depois quando o Adam se machuca lá, tipo, eu acho que os dois mereciam ter ganhado. Bom, difícil, 2020 foi um ano complicado mesmo, mas palmas para os protagonistas. E a Laura Dern, né? Falei de Steven Spielberg antes, ela é uma das estrelas de Jurassic Park. Eu acho que vai vir esse filme aí de indicação nas próximas. Sim, talvez chegue aí, né? Né? São sinais. Não, Sinais é outro filme, Gabriel. Então, trazendo agora destaques para cenas também, né, desse filme. Esse filme, ele... Agora juntando, né, o roteiro e as atuações, né, o elenco. Esse filme, ele traz diálogos, ele traz monólogos, ele traz discussões que, complementando, né, que os atores, eles trazem uma veracidade. Aquele diálogo que é a discussão entre a Nicole e o Charlie, no qual ele dá o soco na parede lá, é um diálogo que é de você pausar o filme, né? No caso que eu assisti na Netflix. A maioria das pessoas deve ter assistido na Netflix, né? Que é uma produção original. Porque é da Netflix, né? No caso. Foi exibido em poucos cinemas, ainda naquela lógica de precisa ser exibido no cinema para ser... para estar lá no Oscar, então teve poucas exibições em cinema, nem sei se teve aqui no Brasil. Não. Mas você que assistiu na Netflix, dá pra pausar o filme nessa cena quando ela acaba e falar parabéns. Nossa, que cena, né? Não, pra parar pra respirar, né? Porque as lágrimas rolaram, confesso. É muito forte, é uma cena muito forte. E ali o personagem do Charlie, ele deseja a morte de Nicole Barber, né? É porque ele já viu, olha que interessante, ele já viu que ele não vai ganhar de jeito nenhum, né? Essa disputa aí. E ele fala, eu fico torcendo pra que você morra, pra que isso acabe. É muito pesado, né, esse diálogo. E você vê que é o desespero total falando, né? Depois ele se arrepende, enfim, se desculpa, mas é muito forte. E é isso. E é muito humano. Na verdade, isso é muito humano mesmo. Porque esse sentimento existe. É claro que não justifica, e eu quero deixar isso muito claro, que a pessoa vá lá e mate outra pessoa, acabe com a vida da outra pessoa, não. Enfim. Mas o desejo, ele é genuíno, do tipo, eu queria que essa pessoa... E eu já ouvi de casais que se separaram, assim, que no meio dessas brigas, falavam assim, eu queria que fulano morresse. Ou... Sabe, isso é muito real e é um sentimento que precisa ser reconhecido, porque a raiva é tão grande, a dor é tão grande, e não que a morte da outra pessoa não causasse uma dor ainda maior, mas é um desespero, assim, é um desespero no seu limite, é do tipo, é quase eu queria morrer também, porque não queria estar passando por isso. E por que esse filme ele me pega tanto, talvez? Né? Fica aí o questionamento do ouvinte. É que involuntariamente, se você é homem ou mulher assistindo esse filme, você automaticamente se coloca do lado aí de um dos personagens, né? A gente é bobo também, né? A gente vai ter que torcer. É a mesma coisa você assistir bobo. A gente gosta de tomar partido, é automático a gente escolher um lado. É que você, Gabriele Neto, você já foi assistir algum jogo, né, de algum esporte, ou até mesmo Olimpíadas, qualquer esporte que você... A gente sempre vai torcer pro time mais fraco. Não é nem questão do mais fraco. Não, mas nosso time. O ponto que eu quero chegar, você já foi assistir algum jogo, acho que todo mundo já passou por isso, que você não tem um time ali, você não tem. Aí você olha e fala, vou torcer pra esse amarelo. E você passa a torcer e sofrer por um time que você nunca viu na vida, simplesmente pela necessidade de torcer por algo. É interessante isso, né? E nesse filme acontece a mesma coisa comigo. Aconteceu, né? Comigo. Exato, a gente precisa escolher um lado, porque por isso que é tão difícil para as pessoas estarem... quem acha que é fácil ficar em cima do muro,
Porque é mais fácil você pegar um lado e defender do que você ficar ponderando. E acho que esse é um desafio importante desse roteiro, né? De como não pesar para um lado ou para outro. Porque a gente involuntariamente vai fazer isso. E a ideia é que quem assista faça essa escolha. Porque, obviamente, alguém escolhe um lado. É natural do ser humano querer escolher um lado, né? Então, méritos ao roteiro do filme, ao diretor, que deixam essa escolha pra gente. Sim, pois é. Completando, né? Eu me perdi na explicação aqui. Por que o filme me pega? Porque automaticamente eu estava torcendo pro Charlie Barber, né? Principalmente quando a gente vê que ele começa a se lascar. Ele tá certo na história? Nenhum dos dois estão, né? Ambos os dois eles têm os seus defeitos, ambos os dois têm as suas qualidades, né? E os seus acertos. Mas ele começa a se lascar. Primeiro é o filho dele, né? Que está com a Nicole, com a mãe, começa a ter um laço afetivo muito mais forte com a mãe, né? O filho também gostaria de morar lá em Los Angeles e o Charlie não quer aceitar. E começa a se lascar e tomar paulada. O filho não presta mais atenção nele. Ele tá lutando, eles envolveram o advogado por causa do filho. Halloween, né? A cena do Halloween é triste. Você vê que ele não tem mais. Ele não tem mais aquele apego que ele tinha com o filho, né? O filho dele tá meio que. Eu não sei se comprou as dores da mãe, não é isso, né? Mas o filho ele tá mais distante por causa da proximidade com a mãe e o afastamento com o pai, porque como eu falei antes, o filme ele se passa durante um longo período de tempo, né? O Charlie ele recebe, por exemplo, a intimação e numa cena seguinte já passou 30 dias. Ele está esgotando aí o tempo de resposta dele. E daí depois você vê que o relacionamento deles não é mais tão bom entre ele e o filho dele. Como era no começo, na carta é dito que o filho dele ia dormir com ele, ficava lá e tal, e já não há mais esse tipo de conexão. E daí começa a perder judicialmente. Aí começa a perder, ele perde, né? O teatro dele vai pra Broadway, mas acaba perdendo, né? O espaço na Broadway porque ele não tava lá. A Nicole Barber não estava mais atuando também, né? Acho que pesou bastante aí pra ele não ficar na Broadway. E você começa a ver esse personagem se lascar. Enquanto, por outro lado, não colocando como vilã, né? Não entendam isso. O personagem da Nicole Barber tá realizando os sonhos que ela sempre quis realizar, mas estava presa ao relacionamento que não deixava isso acontecer, né? Então ela tá conseguindo, ela conseguiu a direção até do programa, da série de TV, ela conseguiu a série de TV, o filho dela tá mais próximo dela, né? E enfim, tá perto da família. E o filme vai pegando de uma forma que você começa a olhar o personagem do Charlie e fala: caramba, mano, ele tá lascado, ele já perdeu judicialmente, só não aceitou, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Enfim, esse é um dos motivos do porquê que esse filme me pega, porque eu torci pra ele e ele só se lascou o filme todo. E ele vai perdendo, né, o espetáculo da Broadway também, ele perde, né, vai miando, não faz o sucesso que esperava, a carreira dele começa a dar pra trás, ele gasta todo o dinheiro ele tinha ganho uma bolsa, né, no começo do filme, e ele precisa usar dinheiro para pagar advogado, ele tá perdendo tempo e qualidade de tempo com o filho, então, né, nessas nuances que você falou, que a gente comentou por aqui, enquanto ela arruma até um namorado, né, mais pro final do filme, ela seguiu a vida, seguiu o baile, a vida pra ela começou a dar certo. Se talvez teria uma linha tênue de puxar um lado e colocar um pouquinho mais drama pra alguém, seria o fato de explorar muito mais tempo o fracasso e a dor e o Charlie como o que tá perdendo, do que os anos de casamento, embora seja abordado em que ela estava perdendo, porque ela né, numa das brigas ela fala: eu tava desaparecendo. Ela passou a viver para ele, ela estava se sentindo apagada, ela não via sentido na vida dela, parece que todos os sonhos dela foram ficando para trás. Então a vida dela começa a engrenar e a dele a desandar.
Mas aí, claro, né, na última cena, pelo menos, ele começa, parece que vai começar a ter uma conexão maior com o filho, talvez começar uma nova fase, mas ainda assim, ele e o filho sozinhos, porque até a sogra, que era fã dele, você vê, mas pro final do filme a sogra era fã dele, tinha foto dele, né, aquela cena que ele, antes tinha as fotos dele, agora não tem mais a foto dele lá na casa, e até a sogra vira fã do novo, amiga e fã, e tá lá brincando com o novo namorado da Nicole. Então você fala, meu, o cara tá ferrado, sozinho, tem problemas com a família, né? Ele não falava sobre os pais e talvez esse seja o lado que mais pega de você tomar um partido e ficar mais do lado. Agora a trilha sonora, Gabriele Welter. Randy Newman foi o responsável, né, por fazer a trilha sonora. Randy Newman, que é um fortíssimo compositor, né? Ele fez parte de diversos projetos aí da Pixar, da Disney, ganhou o Oscar já também, e ele foi o responsável, concorreu também ao Oscar como melhor trilha sonora para este filme. E as músicas, Gabriele Welter, o que elas significam, né? Tem músicas cantadas aí neste filme. Eu sei que você tem um apreço sempre por música, por cantoria. Gostei muito da composição sonora. Eu acho que ela realmente casou muito bem com a história. Com a história do filme, né? Mas te confesso que nesse momento não me apeguei a nenhuma letra em específica. A não ser... Minto, tá aqui na minha anotação, só não lembrava. Aí, ó, mentindo na cara dura aí pro ouvinte. Ai, não, é porque eu tava pensando... É porque eu assisti o filme, né, logo depois que eu indiquei, eu reassisti ele, né? E aí agora já faz um tempo, eu devia ter deixado pra assistir logo antes de gravar. Eu gosto da cena em que o personagem do Charlie canta, né, lá quando eles estão fazendo... Eu nem lembro o que tá fazendo o pessoal do teatro, que tá fazendo lá num local que tem uma parte aí pra cantar, e começa uma música, ele vai lá cantar. E é um grito, né, do personagem, essa música que ele canta, no qual ele... Eu acho que bate toda a culpa e toda... sei lá, aquele pesar do que aconteceu. E talvez ali ele percebe que, apesar dos pesares, que ele deveria ter cedido desde o começo, que ele deveria ter escutado mais, e vai para se encaminha para uma sequência de cenas muito tristes, que ele canta, né? Ele dá o seu grito de desespero ali durante a música. Ele fala que ele não consegue, né? Mas que apesar de tudo ele não consegue viver, né, sem a pessoa. E depois disso, o que ele faz? Ele viaja, né, pra Los Angeles e se muda pra lá. Aceita um trabalho lá, volta pra lá pra falar com a Nicole Barber, e a gente percebe que talvez o personagem se arrependeu de tudo que aconteceu e de tudo que ele não abriu mão antes. E ele vai naquele... sabe, vamos lá ver. Daí que é introduzido o personagem que é o namorado da Nicole Barber, e ele vê que é tarde demais, né? Isso daí é tristíssimo. E logo depois se encaminha ainda para uma cena no qual o filho dele tá lendo a carta que a Nicole escreveu no começo. A gente já sabe, nós, espectadores, já sabemos, né, o conteúdo da carta, mas o personagem não, porque eles acabaram não lendo um pro outro. E vai para um desfecho aí de filme que é muito triste, que dá um aperto no coração esse desfecho aí, principalmente quando ele tá lendo a parte final aí da carta, que é... que bate, hein? Bate forte na cara de quem tá assistindo. Exatamente, bate forte, a gente apanha. É aí que a gente apanha desse filme, literalmente.
Para mim, a trilha sonora é um verdadeiro primor, assim, a composição do Randy Newman, que casa muito bem com o filme História de um Casamento, né? Sendo redundante por aqui. Mas justamente o ponto alto é quando o Charlie interpreta a canção do Stephen Sondheim, Being Alive, que aí ele começa, né, a cantar sobre a importância de alguém que te segure muito perto, alguém que te machuque tão profundo, alguém que sente na sua cadeira e arruine o seu sono, alguém que precise muito de você, que saiba que você está muito bem. Enfim, ele vai cantando a música Being Alive e ela tem uma parte bem forte que é de alguém que nos ajude a sobreviver, porque era isso, na verdade a Nicole ajudava ele a viver, né? Dava suporte para ele, fazia ele se sentir vivo, e porque sozinho é sozinho e não vivo, né? Alone is alone, not alive. Então como se fosse o destino dele agora ser sozinho e não ser mais vivo do jeito que ele se sentia do lado dela. É forte, né? É pesado, é o grito do personagem. Exato, e aí termina com essa cena de solidão, assim, ela vai se divertir mais com o novo namorado e ele vai ficar com o filho mais tempo, né, o que pode ser uma esperança de se reaproximar do filho, mas ele começa a mudar a vida dele, né, como você comentou, ele muda para Los Angeles, mas sozinho, não vivo. Ela tá viva, ela sentiu que ela estava se apagando junto com ele. Ela separou dele para se sentir viva e para voltar a aparecer, porque ela sentiu que estava desaparecendo. Mas agora quem meio que desaparece é ele. E por outro lado, a personagem, né, da Nicole, ela está cantando faceira, né? Também, adiante, né? Cantando com a irmã e com a mãe. Tem uma cena delas cantando também. Sim, que é enquanto o personagem do Charlie está sozinho, se sentindo sozinho, né? Apenas sobrevivendo e não vivendo. Ela está onde ela sempre quis estar, né? Com a família, cantando, se divertindo. É interessante como que é posto no final do filme, né? Esses dois personagens cantando, expressando aí seus sentimentos do momento. É muito, muito bacana da forma que foi posto essas músicas, essas canções no filme. E, né, sobre a solidão, a atriz com a qual ele... Atriz, ou enfim, a pessoa da equipe dele com a qual ele teve esse affair enquanto estava casado com a Nicole, ela tenta uma reaproximação, né? Ela tinha nutrido essa esperança do tipo, se quando ele estava casado a gente dormiu junto, agora que ele tá separado, pode rolar de novo. E ele não tá nem um pouco afim, ele não tá afim dela. Claramente ele é apaixonado pela Nicole. Mas o destino dele para esse, né, momento, pelo menos, no filme, é ficar sozinho. Partindo agora para as considerações finais, Gabriele Welter, qual foi a sua experiência com este filme? Lágrimas, Michel Martins, muitas lágrimas. Essa foi a experiência. Na segunda vez, lágrimas, Gabriele Welter? Meu Deus, você me conhece, Michel, há um bom tempo para saber que não precisa muito para arrancar lágrimas dos meus olhos, né? Eu choro fácil com qualquer coisa. Assim, qualquer coisa não, mas assim, essa de chorar em filme não é uma novidade para mim. Mas é um filme forte, pô, não tem como você não se emocionar com alguns pontos que a gente já citou aqui no programa, mas para mim fica essa questão de como os relacionamentos são realmente difíceis e desafiadores e o quanto, sei lá, talvez jogar com a verdade, quando as questões ainda são pequenas, né? Cada um ter liberdade para expor as suas dores e para ouvir e acolher a dor do outro, seja uma das questões principais, assim, porque
É desafiador estar junto, é desafiador separar, fácil, é desafiador estar sozinho, fácil não é pra ninguém, mas é uma experiência de assistir um filme muito humano que trata de uma questão que pode ser tomada quase que de forma, por muitos, banal ou simples, e você vê que ela é realmente profunda, né? Que contrapõe todo aquele senso de separou, vai pra farra, vai pra não sei o que, tô livre, liberdade. Não, mostra um outro lado muito mais complexo e profundo dos relacionamentos e das separações, dos términos de relacionamento. Mas aquele começo do filme, eu acho que talvez se eles se declarassem mais o que amam um no outro e também o que não gostam um no outro, ficaria talvez mais difícil chegar no ponto que chegou, assim. Mas é sempre a visão de alguém vendo de fora, não de quem tá vivendo o relacionamento, porque isso cada um vive o seu, né? Pois é, filme que me entristece, como eu já falei. Gabriele Welter conseguiu me deixar mal uma semana com esse filme. De nada. Assisti, e é isso, né? Ele é um filme que fala sobre algo natural. Eu digo natural porque é algo comum, né? Acredito que todos nós conhecemos alguém que se separou, ou várias pessoas, né, que passaram por esse processo, ou talvez até você mesmo, amigo ouvinte, tenha passado por isso. E ele é um filme que, pela naturalidade e pela simplicidade complexa dele, ele acaba tendo um ponto de fixação e de emoção em quem assiste muito forte, muito presente. Talvez, assistindo pela segunda vez, esse filme ele se torne até mais triste, porque já sabendo do futuro triste, né, de um dos personagens, do Charlie, a gente começa a prestar mais atenção em como que é a derrota dele desde o começo do filme já, né? E como que ele só perdeu tudo que ele perdeu por causa de ser um cabeção, né? E não ter atendido aí o que era pra ter sido atendido desde o começo. Então talvez assistindo essa segunda vez, ele se torne um filme até um pouco mais triste nessa revisita. Mas, claro, experiência positiva como filme é uma obra de arte. Toda arte quer passar um sentimento. Esse filme ele passa com certeza um turbilhão de sentimentos e ele faz isso em um primor muito bem feito. Pena que, ou talvez sorte a nossa, né, que o ano de 2019 teve diversos ótimos filmes e acabou que esse filme ganhou apenas um Oscar. Então talvez seja sorte nossa termos sido presenteados com 2019 recheado de bons filmes. Gente, lembrando vocês, completamos então essa nossa primeira caminhada, primeira de muitas. Completamos a nossa primeira temporada do Clube do Filme. E deixando um recadinho para vocês, a indicação do próximo filme é minha. E nessa semana que vem tem um episódio especial, né, pro nosso ouvinte. Um episódio aí de comemoração do aniversário do Clube do Filme, no qual a gente vai falar como que foi essa jornada de um ano do Clube do Filme, como que foi essas sensações e essa experiência que é o nosso Clube do Filme, né? Sair da zona de conforto. Exatamente. E para isso a gente vai contar de novo com o nosso amigo e colega Alan Castaman, mais conhecido por Aba, que o amigo ouvinte deve estar se perguntando desde o começo desse programa, o que aconteceu? Cadê o homem, né? Houve uma separação na história do casamento. Resta saber quem é o Charlie, se é o Alan ou se somos nós. Mas não, pessoal, fiquem tranquilos, o Alan estará de volta em breve, mas por motivo de força maior ou menor, não pôde participar desse episódio, mas continue aí com a gente na toada do filme. E se você que ouve a gente gostaria de participar também do Clube do Filme, é bom a gente lembrar, né, Michel?
Pode fazer tua Isso. indicação, deixa teu recado lá no nosso Instagram, @oficialclubedofilme, e participa de um papo com a gente vai adorar te receber por aqui. Isso, vai lá, manda um direct, fala, eu gostaria, desafie, né, a gente, eu gostaria que Só vocês... não pode indicar filme de terror, tá? Pode sim. Senão a gente vai ter que ir pro fórum, pra corte aí, pra discutir se pode ou não, quem que vai ficar... Vou chamar a Nora Fanshaw pra me defender. Não, em minha defesa, o filme de terror que a gente assistiu, eu nem falei tão mal assim, eu gostei, a experiência foi boa. Assisti de dia, janela aberta, mas foi boa. Aproveitando então a deixa de Gabriele Welter sobre filme de terror, o filme que é a indicação para o próximo episódio Ai. é um filme do Guillermo del Toro, diretor mexicano, filme O Labirinto do Fauno, de 2006, 1h59, que a gente vai curtir e assistir para debater daqui 15 dias no próximo Clube do Filme. Conta pra galera aí onde é que assiste. Assiste aonde o seu coração quiser, né? Uau! Você acha ele disponível aí na internet em alguns locais, mas se você tiver aquele Blu-ray, tiver aquele VHS, vai lá e aproveita, né? Muitos dizem, inclusive, né, que a mídia física ela é melhor, né, de ser assistida. Então vai lá, aproveite Labirinto do Fauno, a gente debate daqui 15 dias. Até lá! Beijo, tchau!